1 ao 4. Romanos 14. Nosso primeiro encontro de junho. Alguns irmãos estão resfriados, muito fortes, né? Nossas orações para que recuperem rápido, né? Verso 14, aliás, capítulo 14, verso 1 diz assim, ó: aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo, já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come, e aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está de pé ou cai, e ficará de pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Até aqui, tá bom. Bom, nós já estamos caminhando aí nos últimos momentos, né, dessa carta maravilhosa. Semana que vem a gente vai estar encerrando essa leitura, tá bom? Já vamos acabar. Mas hoje nós continuamos percorrendo esse caminho aqui de exortações assim, do apóstolo Paulo sobre questões que ele considera relevantes aos irmãos, questões para um povo que realmente é espiritual, né, de verdade. Essa é a medida de espiritualidade para Paulo. Povo que vive segundo a graça de Deus, governados pelo Espírito Santo, por isso é um povo espiritual. Isso aqui é tudo medida dessa espiritualidade. Às vezes a gente confunde um pouco o que é ser espiritual, né? A gente faz uma confusão danada. Mas essas são dimensões espirituais para Paulo. É um momento em que Paulo muda um pouco o tom, capítulo 14 aqui. Ele sempre tem exortado com muito cuidado, assim, né? Muito, assim, né? Glória a Deus. Mas aqui ele vai dar um puxão de orelha, né? É importante a gente entender. Esse é o momento, todas as cartas têm isso de monte, mas esse é o momento da carta aos Romanos que Paulo vai continuar amoroso, mas ele vai tirar a orelha do lugar dos irmãos, assim, das irmãs, porque ele vai começar a repreender algumas atitudes que eram já, que ele fica sabendo que acontece na igreja, né? E você precisa entender, lá aqui no início do capítulo 14, é que existem, e essa exortação, e essa diferença, e o que ele vai repreender, porque está causando problema, é que ele vai falar que existem diferenças na fé, né? Porque aqui ele começa dizendo que tem os mais fortes e os mais fracos na fé, né? E isso, apesar de ser um fato, para Paulo, e ele vai lembrar que isso não importa muito, pouco importa, quer dizer, a gente não pode se gabar disso, quer dizer, não deve ser a nossa preocupação. Por quê? Porque nós temos que, dentro da igreja, nos preocupar com um problema muito mais sério e maior, que é o problema dos julgamentos. Aqui está o foco da preocupação dele, que era um problema que existia dentro da igreja de Roma, por incrível que pareça. Apesar de tanto amor, assim, tanto cuidado dele, ele vai então chamar a atenção. Domingo nós já trilhamos um pouco sobre essa discussão, porque para o Senhor não existem julgamentos humanos, né? Não serve. Deus não tem, quer dizer, para Deus e nós tem que ser visto amor, misericórdia. A gente entendeu isso diante de toda e qualquer situação, né? Nós já discorremos sobre isso. E é bom que você entenda, então, desse momento, porque todas as cartas que Paulo escreveu, todas elas tinham uma função muito clara, porque essas cartas eram circulares, elas eram enviadas, chegava lá depois de alguns meses, e elas eram lidas na igreja, né? Lida para a igreja, inclusive. Então, todas elas tinham uma função de, ao ler, enfrentar problemas que as comunidades estavam vivendo. Essa é a razão das cartas. E aqui na carta aos Romanos, que é um verdadeiro tratado teológico sobre a fé, sobre tudo que nós vamos depois resumir, tudo que nós vimos aqui, maravilhoso, chegou um momento em que ele vai um pouco puxar a orelha, como eu disse, porque parece que aqui no capítulo 14 está subentendido que existia na igreja de Roma discussões sobre quem era mais forte e mais fraco na fé, né? Essa era uma discussão que estava, e esse fraco aqui, não fraco muscular, fraco na fé, né? E aqui é uma questão. Isso estava causando muitos julgamentos e divisões dentro da igreja. E aqui é um problema que nós temos que enfrentar. E por isso ele diz: aceitem o que é fraco na fé, sem ficar discutindo assuntos controvertidos. Assim que ele começa o capítulo 14. Quer dizer, aceitem o que é fraco na fé, sem ficar criticando as opiniões
das pessoas que vocês acham que são fracas. Inclusive, não fique criticando quem é fraco na fé e não come carne. Um crê que pode comer de tudo, já o outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. E aí, para de falar mal dos nossos irmãos veganos, né? Para de criticar as nossas irmãs vegetarianas. Mas assim, se a gente for ler isso aqui ao pé da letra, né? Literalmente, a gente vai deixar os nossos irmãos veganos meio tristes. Mas eu quero que você entenda a questão por trás aqui, porque não é só questão de comer carne e comer só vegetais, né? A discussão vai além aqui. Paulo, quando ele chama aqui o que estava causando julgamentos dentro da igreja de Roma, e o que ele chama de fraco da fé não é alguém que era vegano ou vegetariano, não. Mas fraco na fé eram os irmãos e as irmãs que já se renderam a Jesus Cristo, mas ainda achavam que deveriam se manter presos a alguns preceitos do judaísmo, inclusive os preceitos sobre o que comer e o que não comer. Esse é o momento aqui que você precisa entender. Por que Paulo fala isso? Quer dizer, ele está criticando quem não come carne, não é isso. Quer dizer, nós já falamos aqui para vocês em outros momentos que a religião judaica ela é cheia de preceitos, é muita prescrição a respeito de coisas que pode, coisas que não pode. O judaísmo é assim, é cheio de norma. E também com relação ao que comer. E todo esse preceito que existia era muito antigo, né? Era um procedimento da época do Êxodo ainda, pensando lá no contexto do deserto, do povo ainda no deserto, para preservar a saúde. Então eram princípios legais que tinham essa função. Agora, algumas pessoas, depois de tantos anos, na igreja de Roma, já eram cristãs, mas não abandonaram alguns desses preceitos do judaísmo, ou por isso a igreja estavam dizendo que eles eram fracos na fé. Mas e pior do que isso, esses julgamentos estavam causando divisões dentro da igreja. Percebe o problema aqui que está sendo posto? É importante que você entenda para ver qual é o que Paulo fala. Por isso a exortação dele aqui é para que não haja julgamentos. Quem é forte na fé sabe que não está sujeito aos legalismos e tal, e tudo bem, mas não por isso deve julgar quem não é do mesmo jeito. E por isso nós lemos aí, aquele que come de tudo não deve desprezar aquele que não come. E aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus aceitou a ambos. É isso que ele fala aí onde nós lemos. Quer dizer, em outras palavras, nós somos todos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Isso aqui é importante para ele. Por que é que nós vamos desprezar, ou julgar, ou até condenar os nossos irmãos e irmãs pelo que ele come e pelo que ele deixa de comer? Isso é importante, né? Quer dizer, isso é relevante. Ou mais, se o Senhor o aceitou, quem somos nós para rejeitá-los? Aqui está o problema posto por Paulo. Nós somos povo de Deus, antes e acima de qualquer coisa, somos povo de Deus, e se a sua consciência diz que você deve comer ou não cabe julgamentos aos outros. Dentro do povo de Deus não cabe isso. Quer dizer, veja o posicionamento de Paulo. Nunca se esqueça que Deus ama tanto ele quanto você. E se Deus o aceitou, quem é você ou quem somos nós para rejeitá-lo? Não é assim? Quer dizer, essa é a postura dele. E ele diz assim, quem é você para julgar o servo alheio, o servo do Senhor? E é para o seu Senhor que ele está de pé ou que ele cai. E ficará de pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar, comendo carne ou não. Por que tem que julgar? Por que tem que causar divisão essa discussão? Seja forte ou seja fraco, todos somos servos do Senhor, portanto, deixa esse negócio para Deus, deixa Deus julgar. É isso que ele vai dizer aqui no começo, amém? E aí no verso 5, ele vai dizer o seguinte, por exemplo, uma outra questão, a quem considere um dia mais sagrado do que o outro? A quem considere iguais todos os dias? Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia especial para o Senhor, assim o faz. Aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém, para o Senhor se abstém e dá graças a Deus. Veja como ele é, para ele, tem coisas que são mais importantes do que essas discussões. Tem alguns que querem guardar um dia, porque esse dia é sagrado, quer dizer, alguns guardam o sábado. O judeu guarda o sábado. Isso é uma prática. Alguns irmãos, mesmo convertidos, estavam guardando o sábado, outros não. Quer dizer, ele vai dizer, cada um deve explicação à sua consciência. Cada um à sua consciência. Cada um seja preenchido, o sentido da frase é essa, seja preenchido pelo seu próprio espírito.
Converse com Deus aí, resolva com Deus. O importante é que você faça o quê? Importa o que você faz. Faça tudo para o Senhor. Quer dizer, o importante, veja onde está o foco da coisa aqui. Se guarda o sábado ou não, se come carne ou não, faça tudo dando graças a Deus. Olha o que é mais importante para ele, quer dizer, mais importante do que o que você faz são as motivações que te levaram a fazer o que você está fazendo. Eu sempre digo isso, né? Às vezes você faz uma coisa achando que está muito boa e está fazendo uma coisa que não está nada de acordo. Nós temos que entender, são as motivações. Não adianta achar que está fazendo algo que a lei manda, que a lei permite, e a intenção não é adorar o Senhor com aquilo, porque não adianta, não serve. O foco de tudo está em dar graças a Deus, em fazer tudo para o Senhor, independente do que você faça. O importante é a sua intenção, quer dizer, é o que vai no teu coração, a tua motivação. Também não adianta ficar achando que está cumprindo uma lei, ou diferente, achar que já não está sujeito à lei, porque hoje eu vivo segundo a graça e tal, mas nas suas atitudes, nenhum nem outro glorifiquem o nome do Senhor. Por quê? Porque estão discutindo e estão se dividindo dentro da igreja, estão julgando uns aos outros. O que adianta você ser tão ciente da lei se você está pecando porque você está julgando o seu irmão? O que adianta você dizer que você está em Cristo Jesus e você não está sujeito à lei se você está julgando o seu irmão e está pecando? Quer dizer, vocês não estão sendo bem direcionados. Quer dizer, esse é o puxão de orelha que ele está dizendo aqui, quer dizer, sobre a igreja. As nossas ações sempre têm que exaltar e glorificar o Deus das nossas vidas, porque, no fundo, é isso que importa. Quer dizer, o que nós fazemos na vida, onde estivermos, nós precisamos ter sempre esse alvo. O que eu faço tem glorificado o nome do meu Deus, sim ou não? Porque é isso que importa para o Senhor. Às vezes a gente quer fazer o que é certo, mas nem sempre o que é certo glorifica o nome do Senhor, desculpa. Por isso que a Bíblia deixa muito pouco claro que a gente não tem que fazer o que é certo. Nós temos que fazer o bem o tempo todo, independente de onde. O bem não importa quem. Lembra da passagem do bom samaritano? Ele fez tudo errado, mas fez o bem. Por isso Jesus o exaltou. Os outros que fizeram o que era certo, o que a lei mandava, foram condenados pelo Senhor. Lembra dos fariseus que achavam que fazia tudo certo? Fazia tudo que era certo, mas não fazia o bem. Então nós temos que entender aquilo que nos move, porque tudo que nós fazemos precisa glorificar o nome do Senhor, e isso para Paulo é muito importante. Veja o verso 7, de 7 ao 9. Ele vai dizer assim, pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. E por essa razão, Cristo morreu e voltou a viver. Para o quê? Para ser Senhor de vivos e de mortos. Observa isso, quer dizer, é muito importante. Aliás, veja, mais importante do que opiniões, mais importante do que o nosso querer, mais importante do que o que a gente acha, é fazer tudo nessa vida para o Senhor. Aqui está o foco da igreja. Aqui está o foco de uma vida espiritual de verdade. Tudo que eu faço para o Senhor. Quer dizer, você não faz apenas para si mesmo. Aí ele vai dizer, nem morrer você morre para você. Nem morrer a gente morre para si. Você não pertence a você mesmo. Você não pertence a si mesmo. Por isso que ele vai dizer, se nós vivemos, vivemos para o Senhor. Se nós morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos a Ele. É isso que Paulo diz aí. E eu quero chamar a tua atenção para isso, porque vejam, queridos, Paulo é claro aqui, e isso nos desafia, porque mostra que a maneira como nós vivemos no mundo de hoje é uma maneira completamente indevida. Por quê? Porque a lógica do mundo que a gente vive, e a lógica que tem invadido o nosso coração, infelizmente, nesse mundo, é um tanto quanto egoísta, né? Esse mundo é um mundo egocentrado, né? São pessoas centradas em si mesmo. Por quê? Nesse mundo tudo é meu, sim ou não? Tudo me pertence, quer dizer, tudo eu quero. No mundo que você vive, todo mundo acha que vive somente para si mesmo, porque só pensa no seu próprio benefício. Esse é um direcionamento que só causa divisão, que só atrapalha. Esse é um problema que a igreja tinha que enfrentar, porque a gente só faz as coisas que servem para os nossos interesses, quer dizer, seja para comer, seja por que for. Quer dizer, isso aqui estava afrontando. E a pergunta é, e o que interessa ao Senhor? Ninguém quer saber? Você está julgando o seu irmão, mas e para Deus? Esse é o seu interesse? Mas e para Deus? O que interessa ao Senhor? Você está fazendo isso para benefício de quem? Quem é que você está beneficiando com o que você está fazendo? A questão da palavra de Deus aqui é que quando vivemos segundo a graça de Deus, povo que é governado pelo Espírito de Deus, nesse povo ninguém possui nada.
Nós não possuímos nada. Porque a primeira questão clara neste momento de Paulo aqui é a questão da posse. Isso é um problema enorme. É um problema do mundo, é um problema que invade a igreja, que não pode. Pessoas que pensam que tudo é seu. Pessoas que pensam que tudo é seu, acham que são o quê? Donas. Dono. Se tudo é meu, eu sou dono. Não à toa, a palavra que define essas pessoas é possessiva, né? Por quê? Elas querem ter posse. Elas são possessivas. E pessoas possessivas acham que o marido é dela, que a mulher é dele, que os filhos são deles, que tudo que tem é dela e que tudo é meu. É meu. A casa é minha, é meu, é meu, é meu. Tudo é meu. Isso causa um probleminha. Aliás, um problemão. Porque hoje, não sei se você sabe, os consultórios de psicologia aí estão abarrotados de clientes depressivos, querendo acabar com a vida, porque hoje todo mundo está achando que é dono da vida. A gente tem alguma coisa, que a gente é dono de alguma coisa. E por isso, acaba. Bares por aí estão lotados de gente se embriagando, porque, de alguma forma, acha que é Deus da sua própria vida. Isso aqui é um problema humano. Acha que faz o que quer com a vida. E achando assim, se tornou o quê? Um escravo de si mesmo. E o nome disso é depressão. Um escravo de si mesmo. Um escravo dessa posse. A vida é minha, eu faço dela o que eu bem entender. Aliás, a Cracolândia está cheia da mesma coisa. Essa coisa que a gente não entende, quer dizer, gente possessiva, escravizada, porque diante de tanta posse acaba possuída pelo capeta, pelo mal. E nós temos que tomar atento disso. Isso é um problema que Paulo está enfrentando aqui e que nós também precisamos enfrentar. As pessoas acham que são Deus do seu próprio viver. Eu sou Deus na minha vida, mando na minha vida eu faço o que eu bem entendo, eu faço o que eu quero. Quer dizer, isso aqui é sintoma da queda humana. Isso aqui é uma condução da vida segundo a carne. Isso é importante que a gente entenda. O problema de ser tudo seu é que se é seu, não é dele. Se é tudo seu, não é de Deus. E aqui tem um problema enorme. Uma pessoa possessiva se torna Deus da sua própria vida. E onde já tem um Deus, Deus não vai dividir a glória dele com ninguém. E a gente precisa ficar atento, porque às vezes nas menores atitudes da nossa vida, a gente não se dá conta, mas a gente age dessa forma, com tudo à nossa volta. E isso acaba afastando o Espírito de Deus da nossa vida. E povo governado pelo Espírito de Deus tem que compreender isso. Por isso que Paulo é tão claro, ele vai dizer, nada e nenhum de nós pertence a nós mesmos. Você não é Deus dessa vida. Nós não podemos viver apenas pensando em nós mesmos. Nós não podemos viver achando que nós somos o centro da vida, porque nós não somos. A vontade não pode ser só nossa. A gente não vive para nós, a gente não morre para nós, mas na nossa vida e nossa morte servem para um propósito muito maior, porque nós e todos que conosco vivem, tudo que nós temos, pertencem a Ele. Nós pertencemos ao Senhor. Tudo que nós somos e temos pertence ao Senhor. Ele é Deus. E nós temos que ter isso no coração, porque se nós não temos, como é que Ele vai morar aqui dentro? Como é que Ele vai habitar? Se nós somos já Deusinho assim da vida. Isso é um problema que estava sendo enfrentado, quer dizer, não trabalhamos para nós mesmos, nós não casamos para nós não temos filhos para nós não vamos para a igreja para nós fazemos tudo isso para aquele a quem nós pertencemos. É para isso que nós fazemos a coisa. É importante que você entenda. Pergunte, por exemplo, sempre qual tem sido a motivação da nossa vida. O que é que tem nos motivado? Porque povo espiritual, de verdade, é povo que trabalha não só para ganhar dinheiro, mas trabalha para a glória de Deus. E aí trabalha e ganha o seu dinheiro, e está tudo bem, e vive com ele muito bem, mas também usa o seu dinheiro para a glória de Deus. Casa, tem filhos, se converte, vai para a igreja, se envolve na obra, tudo para quê? Para glorificar o nome daquele que é o único que é dono de tudo. Ele tem que ter uma razão naquilo que a gente faz diante do Senhor, para que o Senhor receba da nossa parte. Porque quando a gente começa a tomar posse de tudo, irmãos, e a gente é dono de tudo, e a gente é uma galinha de braço aberto assim, querendo um cachorro bravo, a gente está tirando o espaço do Senhor ser Deus da nossa vida. E é importante que você compreenda isso, que eles estão morrendo, e aqui Paulo vai dizer, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor, tudo que nós somos, tudo que nós temos é dele, e a nossa vida existe para quê? Para glorificar o nome dele, é para isso que você existe, e ponto. Aqui está a vida de um servo, de uma serva de Deus espiritual. Por isso Cristo morreu e ressuscitou, Paulo diz. Por quê? Porque Ele é Deus dos vivos e é Deus dos mortos, Ele é Deus de todo mundo, em nome de Jesus. Ele é Deus sobre tudo e sobre todos. Nada de ficar achando que você
é alguém que merece alguma coisa. Nada de ficar achando que tudo é seu. Nada de ficar achando que você é melhor do que ninguém. Nada disso. Você não é Deus dessas coisas. Tem um que é Deus sobre você. Isso é muito importante para Paulo e para esse momento da igreja. Veja o verso 10. Entende isso que ele está querendo dizer? Entende por que ele está dizendo essas coisas? E ele vai dizer assim, portanto, por que você julga o seu irmão? Por que você despreza o seu irmão? Veja, são problemas que estão dentro da igreja. Por que você despreza o seu irmão? Pois todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus, porque está escrito, por mim mesmo eu jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que eu sou Deus. Assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Observa isso. Se ele é o dono e senhor de tudo, por que é que nós teimamos em ficar julgando os outros? Quer dizer, aqui está a questão. Você manda em quem? Quem foi que disse que a sua vontade é a melhor lá para a sua casa? Se a régua é de Deus, por que você quer medir as pessoas com a sua régua? Isso é o que o Paulo está dizendo. Isso não cabe a nenhum de nós. E ele vai usar aqui Isaías, no capítulo 49, Isaías 49, 18, uma coisa que ele usou também na carta aos Filipenses, ele vai usar esse trecho de Isaías para lembrar a igreja de Roma que um dia, porque o Senhor disse, um dia todo joelho se dobrará diante de mim, e todos, então, nós teremos que nos render, independente de quem se acha forte ou fraco, e toda a língua confessará e dará glória unicamente ao Senhor, e reconhecerá que Ele é Deus, e tudo é dele, e tudo virá dele, pronto, e não de nós. Por isso que ele fala isso, e é tão importante para que isso seja sabedoria para os nossos dias, para a gente consiga tomar posse disso em nome de Jesus, porque isso atrapalha demais a vida, queridos. Isso atrapalha demais a nossa vida como servo de Deus, demais, vocês não dão conta. Portanto, ele vai dizer, deixemos de julgar uns aos outros, em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do nosso irmão, da nossa irmã. E o Senhor aqui, então, eu acho que nesse momento está reforçando, inclusive, o mandamento do amor, que nós ouvimos aqui domingo, que deve mover o povo de Deus e faz com que ele se abstenha de todo e qualquer julgamento, porque nós não podemos ser obstáculo na vida de ninguém, mas nós temos que ser, acima de tudo, oportunidades para os outros conhecerem quem é Jesus Cristo, e não para ficar julgando e atrapalhando o irmão, né? É muito comum a gente ficar, porque eu vou embora daquela igreja, porque a irmã falou, porque o irmão disse que o irmão disse. Não pode ter esse dito entre nós, em nome de Jesus, amém? Aqui ninguém diz nada, não. Quem diz aqui é o Senhor, não sou eu, não é você, não é ninguém. Quem diz aqui é o Senhor. Então, confio que o Senhor vai dizer em nome de Jesus, amém? É muito importante isso, essa nossa humildade de reconhecer que Deus é Ele, que nós não nos renderemos a isso, como parece que era um problema na igreja de Roma. Chegamos no versículo 14. Ele vai dizer de si mesmo, ele vai dizer assim, como alguém que está no Senhor Jesus, eu tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considere, para ele é impuro. Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua o seu irmão, por quem Cristo morreu. Aquilo que é bom para você, não se torne objeto de maledicência, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito, e aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Existem coisas que são importantes, e nós temos que nos focar nela. Fica discutindo um monte de bobagem dentro da igreja, de doutrina ridícula, e a paz, a justiça e o amor e a presença do Espírito Santo de Deus é relegada. Quer dizer, Paulo está muito convicto aqui sobre aquilo que ele recebeu do Senhor. O que ele recebeu do Senhor, segundo ele diz aqui? O quanto é importante a gente não ser motivo de queda, de tropeço para as pessoas, porque esse é o problema. Esse é o problema que causa os nossos julgamentos, os nossos dedos apontados. A gente acaba sendo uma pedra de tropeço na vida das pessoas. Por quê? Porque, inclusive, essa convicção de Paulo toda aqui está firmada de que ele entende que o problema para Deus não está nas coisas. O problema para Deus não está na comida, não está na bebida, não está nas outras pessoas, não está em coisa nenhuma. O problema somos nós e as nossas próprias obstinações, e por isso aqui você vai ver, o foco das nossas ações precisa ser o quê?
Nós mesmos. A gente precisa mudar a nossa baioneta. A gente costuma olhar para os outros e julgar, e o Paulo fala, para de olhar, né? Lembra de Jesus domingo? Vocês estão atrás de pecado? Sabe o que vocês fazem? Faz o quê? Olha aí para dentro que você vai achar um monte. É o mesmo problema aqui de domingo, quer dizer, é o que Paulo está dizendo aqui. Quer dizer, Paulo foca o problema não na comida, não na bebida, não no que o irmão come, não no que ele bebe, não na roupa dele, não, mas nas razões que movem o que nós estamos fazendo. Esse é o problema. Esse tem que ter o foco daquilo que a gente faz. Dentro da igreja, sobretudo. A inspiração de Paulo aqui, inclusive, é a mesma de Jesus Cristo. Porque Jesus disse isso no Evangelho de Marcos, capítulo 7, a partir do verso 15 em diante, vários. Jesus diz assim, ouça uma coisa que eu quero dizer para vocês. Ele vai falar assim, Jesus disse, não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Pelo contrário, o que sai do homem é o que torna impuro. Não percebem que nada que entre nele pode torná-lo impuro? Impuro. Por quê? Porque não entra no seu coração, mas entra no seu estômago e depois é eliminado. Ao dizer isso, Jesus declarou que são puros todos os alimentos. Ele já disse isso para os judeus lá em Israel. São puros todos os alimentos. E aí ele vai dizer uma coisa, olha que importante aqui. Pois do interior... Ele vai repetir, o que sai do homem é o que torna impuro, pois do seu interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez. Toda essa miséria, esses males, vêm de dentro e tornam o ser humano impuro. Isso que Jesus disse, quer dizer, Paulo está reforçando aqui algo que nós temos que estar atento. Domingo a palavra falou com você. Nós temos que começar a olhar para coisas que vão aqui dentro, porque é isso que vai aqui dentro que vai nos julgar. Não é o que o irmão está fazendo, não é o que o irmão está comendo, não é o olho para fora, julgando a atitude do outro. Isso é muito importante, porque para Jesus e para Paulo aqui, o mal não é o que entra na nossa boca, mas ele é produzido aqui dentro de nós. Isso é muito claro. E é dentro de nós que sai a nossa condenação. Esse é o problema lá dos fariseus querendo apedrejar a mulher do mesmo jeito. Muitas pessoas pensam, por exemplo, hoje em dia, erroneamente, que tal pessoa precisa tratar esse vício da bebida. Essa pessoa não pode beber mais e ela tem que tratar a coisa da bebida ou alguma outra substância. Mas isso não existe, porque a pessoa para de beber e ela volta. Por que ela para e ela volta? Por que ela para de fumar e ela volta? Porque o problema não está lá, não está aqui, não está aqui. O problema está aqui. O problema está dentro de nós. Eu falava isso para os meninos da dependência quando eu dava estudo para eles. O problema não é crack da vida de vocês. Crack, o problema são vocês. Enquanto vocês não aprenderem a lidar com o que vai dentro de vocês, não tem saída para vocês, não tem cura. Muita gente diz, por exemplo, que adultera porque o fulano não sei o quê, porque a fulana é problema, e eu quiser dizer, não. A fulana não é problema, o diabo não é sujo. Não é, não. O problema não é ela, não é ele, o problema está dentro de você. O problema está dentro de nós. E a gente tem que tomar ciência disso. O problema todo está dentro. Por isso, toda a nossa atenção não pode estar nas coisas fora, não pode estar no que o irmão está comendo, não pode estar se o irmão está bebendo, nos outros, em qualquer outra coisa. Toda a nossa atenção tem que estar focada dentro de nós. E quem olha para dentro de si não julga ninguém, muito menos taca pedra nos outros. Isso é muito importante, porque era um problema da igreja. Desculpa, eu tenho que falar, mas é um problema da igreja, sim ou não? Por isso a convicção de Paulo aqui diante do Senhor é sobre o quanto nós e as nossas atitudes não podem ser motivo de queda para os outros, para ninguém. E ele diz, para mim nenhum alimento é impuro, mas eu respeito quem acha que é, Para mim mesmo não tem problema nenhum, mas tem gente que acha, eu respeito. Se aquilo não faz bem para ele, ele considera impuro e não quer, eu respeito, independente do que eu acho. Por quê? Porque o que mais importa nas minhas atitudes é que elas não podem ser motivo de tropeço para ninguém. E assim, se for para eu comer alguma coisa, ou para beber alguma coisa que vai entristecer o meu irmão, eu não como. Se for para tomar água e vai deixar o meu irmão triste, eu não tomo água. Você entende onde é que está o foco do problema? Em alguém aqui que está se negando para não causar um mal maior na vida de ninguém? Você entende o que é ser cristão? Como é difícil ser cristão, né? Quem foi que inventou esse negócio? Meu Deus do céu. Por que eu tenho, pastor, que me abster de algo que eu gosto tanto só porque o outro vai ficar escandalizado? Porque Paulo vai dizer que a medida de tudo que você faz tem que ser o amor. Ele disse aqui, tem que ser o amor. E quem ama, acima de tudo, respeita. Porque quem não respeita não ama. Onde é que tem amor se não respeita? Tem alguém pensando somente em si mesmo.
E isso é muito importante que a gente compreenda em nome de Jesus, porque isso é palavra de Deus para mim e para você, meu irmão. É fundamental. E por isso Paulo está dizendo que ele se abstém de coisas. Ainda que ele ache correto, ele vai dizer, para mim não tem problema nenhum. Mas se vai causar prejuízo a alguém, eu me abstenho, eu não quero. Afinal, eu respeito o outro acima de tudo. E veja, se eu respeito você e você me respeita, nós vamos viver no melhor dos mundos. Nós vamos viver no melhor dos mundos. Nosso ambiente vai ser o melhor possível. O nosso lar vai ser o melhor lar do mundo. Quando há respeito recíproco e mútuo. Isso é muito importante, querido, em nome de Jesus. Nós não podemos nos enfiar a goela abaixo dos outros, achando e não sei o quê. E Paulo vai dizer, por causa da sua comida, não destrua o seu irmão, porque Cristo morreu por ele. Quem é você para dizer que ele é mais pecador que você? Não faça isso. Veja o problema que a igreja está dizendo. Você e sua vontade não são o centro do mundo, então considere sempre os outros superiores a você mesmo. Essa frase é de Paulo, ele gosta muito disso. E é importante porque aqui tem uma medida espiritual, uma medida que serve para nós, para mim e para você. E sempre quando é medida espiritual, gera um coração tristinho, assim como está o seu agora, mas é do Senhor para a tua vida, em nome de Jesus, amém? O que é certo e bom para você, é para você, mas é para os outros. E por isso, o que é certo e bom para você, não pode ser objeto para os outros falarem. Ele fala de maledicência aqui, né? O que é certo para você não pode ser objeto para os outros falarem mal, porque você é arrogante, porque você não sei o quê, porque você critica. Quer dizer, não pode ser maledicência. Pois o reino de Deus, e aí vem o principal. Pois nada disso importa. Aí ele vai dizer, o reino de Deus não é comida, não é bebida, não. O que é o reino de Deus? O que importa? É a justiça, é a paz e a alegria no Espírito Santo de Deus. E aquele que assim serve Cristo é agradável a Deus e aprovado por todo mundo. Percebe o que é fundamental aqui? O que nós temos que buscar acima de tudo? Ao invés de julgamentos? Então, serva de Deus, que vive segundo a graça de Deus, governado pelo Espírito Santo, vive em paz com todos, Paulo vai dizer, com todos, porque olha para si, e mesmo que ache que algo é certo, eu não vou fazer, eu vou tirar de dentro de mim isso para atrapalhar os outros, eu não vou fazer, eu me abstenho, pronto, porque isso Deus espera de mim, e segundo ele, quem vive assim, é agrada ao Senhor e é aprovado por todo mundo, porque todo mundo gosta de estar do lado de uma pessoa dessa, em nome de Jesus, amém? Uma pessoa que respeita. E aí, verso 19, tudo bem até aqui? A orelha está doendo? É lá dos irmãos de Roma que ele está puxando, não é a sua não, tá bom? Calma. Verso 19. Vocês estão muito sérios hoje, é o frio? Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e edificação de todo mundo, edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa de comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve o seu irmão a cair. É maravilhoso isso, ou não? Para quem acha que a Bíblia não, está tudo aí. Quer dizer, o nosso papel é produzir o quê? Edificação mútua do povo, das pessoas. E quando é mútuo, eu te respeito, independente da minha opinião. Eu te respeito, você me respeita, e nós mutuamente nos respeitamos e nós nos edificamos, e se isso faz mal para você, eu não vou fazer, tá bom? Eu renuncio a isso, porque eu não quero te prejudicar, eu não quero. Quer dizer, essa relação mútua tem que ser vista no povo que é governado pelo Espírito de Deus. Isso é muito importante, em nome de Jesus. Somos uma comunidade assim, comunidade, é uma comum unidade, mas nós só seremos quando nós entendemos que o que tem que mudar não é o irmão, nem o que ele come, nem o que tem que mudar sou eu. Percebe? Quem tem que mudar sou eu e não os outros. Porque quando eu mudar, os outros vão mudar. Porque se eu também não mudo, ninguém muda. E isso é muito importante nós entender. Que nós vamos nos negar para quê? Para respeitar a opinião dos outros. Aliás, tem uma frase, dizem que é do Voltaire, mas é conversa, dizem, eu não sei se tem, que é assim, ó, eu posso não concordar com o que você está dizendo, mas eu vou defender até a morte o direito que você tem de dizer. Eu posso não concordar com o que você está fazendo, mas eu vou defender o seu direito de fazer. O direito é seu, não é meu. Quem sou eu para te julgar? Né? E se nós nos respeitamos e não nos prejudicamos, ponto. Reino de Deus. Nós somos membros do mesmo corpo e por isso nós nos respeitamos em nome de Jesus. Amém? Isso é muito importante, porque anda em voga ultimamente, nesse meio evangélico, um negócio de falta de respeito. As pessoas não se dão conta. Aliás, me lembrei agora do episódio. Outro dia bateu na porta da Nancy uma pessoa que nem é aqui da comunidade, querendo visitar o irmão, né, Nancy, no hospital. E a Nancy, com todo o cuidado do mundo, falou, irmão, ele está na UTI, então não está podendo ter visita. Eu estou lá
como acompanhante, então quando está a pessoa lá, tu não pode ir, com todo cuidado do mundo, né? Quando liberar as visitas, eu te aviso e você vai. Não, eu quero ir. Mas não dá. Não, eu vou dar meu jeito. Quer dizer, veja, aí o cara se diz evangélico. Quer dizer, o tal evangélico respeitou a opinião da irmã? Respeitou o desejo dela? Não. Foi lá, mentiu na portaria do hospital, forjou um nome falso para ter acesso ao TI, pediu que aquele dia nós tivéssemos acesso à informação dos médicos. Quer dizer, olha a miséria que o tal do evangélico faz. Quer dizer, desrespeito total, um lixo, uma coisa nojenta. E é por isso que Paulo está exortando aqui que comunidade é outra coisa. Nós não somos assim. Nós não viemos aqui para falar mal dos outros. Tem gente que vem aqui tomar café e depois vai falar mal do irmão no portão. Que diabo? Vai embora, vai para o inferno, sabe? Vai aqui comer para depois falar mal dos outros. Aqui não é lugar para isso, não. Não é lugar, eu não faço, você não faz, ninguém faz. Aqui é lugar de servos e servas de Deus, movidos pelo Espírito de Deus, que edifica a vida um do outro, não fica falando mal dos outros. Em nome de Jesus, está repreendido, em nome de Jesus, esse tipo de atitude no meio do povo de Deus. Isso não existe. Aqui não é bem-vindo e nunca será. E se sentar naquela cadeira, eu vou dizer, pode levantar, irmão, porque você não é bem-vindo aqui, não. Desculpa. Porque nós temos que ter medida, e a nossa medida é a palavra de Deus. Isso tem que ser sério para nós, em nome de Jesus, amém? Capaz desse imbecil achar que respeitou, quer dizer, desrespeitou a família, mentiu, afrontou, e achando que isso era em nome de Deus, vai saber, né? Mas enfim, a gente anda não muito bem. Paulo nos alerta, então, todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. O irmão está fazendo regime e você saca uma feijoada do lado dele. Pecado, irmão. É melhor não comer carne, não beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve o seu irmão a cair, está claro. Ah, mas eu quero, faça no teu particular, então, o problema é seu com Deus, o problema da sua consciência com Deus, os outros não têm nada com isso, você não pode atrapalhar a vida do irmão diante do Senhor, amém? Tem dimensões da nossa vida que são privadas, queridos, são particulares, coisas minhas da minha esposa que são só minhas da minha esposa, tem coisas que nem meu filho sabe, são nossas e está tudo bem, eu, ela e o Senhor que é entre nós, percebe como é importante isso? Então, ele não via, por exemplo, nenhum problema nem comer, nem beber, mas a atitude de um servo, de uma serva de Deus, é respeitar e não fazer nada que escandaliza. E se eu me considero mais forte na fé, então demonstra que você é forte mesmo, se negando e amando, já que você é tão forte, que era o problema da igreja. E não se autoafirmando para só fazer o que você quer. Percebe o problema? Se você é forte na fé, então negue o que vai dentro de você para a edificação de todo mundo. Para que todo mundo seja edificado, não só você, mas também o seu irmão que é fraco, em nome de Jesus. Aí o verso 22, e eu estou atrasado, porque os irmãos já subiram aqui então, né? Mas eu vou acabar logo. Verso 22 diz assim, ó, assim seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre você e Deus, que é o que eu estou dizendo aqui, tem dimensões que são da nossa privacidade, da nossa individualidade com o Senhor, e não cabe ser público para atrapalhar a vida das pessoas, que fica entre você e Deus. E aí ele vai dizer assim, ó, feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Entenda isso aqui, deixa eu explicar, porque o conselho aqui, ó, é guarda para você mesmo, diante de Deus, a certeza que a tua fé tem te dado. Você crê? Você quer que é de Deus? Guarde para você, diante de Deus. Se você crê que isso não te condena, se a sua consciência está tranquila diante de Deus, daquilo que Deus tem ministrado na tua vida, guarde para você e respeite os outros. Não julgue. Olha como é importante isso. Paulo diz que feliz é quem tem discernimento espiritual. Feliz é quem tem discernimento espiritual, porque ouve a palavra e sabe exatamente o que Deus espera dele. Esse é o homem feliz. E que faz tudo segundo o que o Senhor ensinou, e por isso a sua consciência não o condena. É tão importante isso. Felicidade é um travesseiro leve, sabe? Porque eu queria dizer para você, coisa terrível é um travesseiro de pedra. Coisa terrível é fazer, depois deitar aqui, ó, e falar, meu Deus, o que foi que eu fiz, né? Será que eu não fiz bem? Quem lembra de Jacó? Fazendo um parênteses. Jacó fez tudo que não devia. Jacó mentiu, Jacó enganou, Jacó traiu seu irmão, e aí ele teve que fugir, né, para não morrer. E a Bíblia diz, sabe o quê? Que durante a sua viagem, fugindo, ele parou de noite para dormir, pegou uma pedra e colocou como travesseiro.
travesseirinho duro. E sabe o que aconteceu? Ele sonhou, e quando ele sonhou, ele viu o Senhor. Ele viu uma escada ligando o céu e a terra, e ele acordou e disse assim, terrível é tudo isso, porque eu vi o Senhor. Terrível, a sua consciência... Então, coisa terrível é consciência pesada. Por isso, feliz é quem tem discernimento espiritual e sabe que tudo o que está fazendo, estou fazendo porque o Senhor espera de mim. Isso é maravilhoso, isso é fonte de felicidade, de consciência tranquila. E pelo contrário, aquele que faz as coisas duvidando se é certo, será que é certo o que eu estou fazendo? Faz para a sua própria condenação, ele está dizendo aqui. Quem tem dúvidas não é movido por fé, porque a fé vem pelo ouvir a palavra, e quem ouve, obedece, crê e sabe aquilo que Deus espera. Não sabe quem não ouve palavra, mas quem ouve sabe. Hoje você está sabendo o que Deus espera de você, sim ou não? Porque você está aqui ouvindo palavra, sabe o que Deus espera. E se é assim, você faz tudo e faz tranquilo, porque você sabe que está fazendo o que é certo ou o que é bom diante de Deus. Percebe que a fonte da fé aqui que ele fala? Agora, quem faz coisas acusados pela sua própria consciência, está sendo acusado porque não é movido por fé. E tudo que não é movido por fé é movido por vista, né? Não é movido por fé, é movido pelo que vê, é movido pelo que quer, é movido pelo que brota do seu interior, é movido por carne, por interesses próprios. E para Paulo tudo isso é pecado, em nome de Jesus. Compreende? Muito importante. E aí nós vamos chegar no capítulo 15, e eu vou ler só 3 versículos para encerrar, e depois semana que vem continuamos. Capítulo 15, verso 1 diz assim, ó, nós que somos fortes, eu estou lendo porque ele continua no mesmo assunto, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Percebe tudo que eu estou falando? Nós que somos então fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos ao nosso querer. Cada um de nós deve agradar o seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo, pois também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, os insultos daqueles que te insultavam caíram sobre mim. Até aqui. Veja, ainda na comparação entre quem é forte e fraco, né? Paulo diz que é preferível suportar as fraquezas dos fracos, é preferível ajudá-los a carregar suas fraquezas do que querer agradar a nossa vontade, a nós mesmos. É muito mais importante. Observe que se o problema reside dentro de nós, a solução nunca estará entrando em nós, ela está dentro de nós. Então, veja, sempre a negação de nós mesmos será o caminho diante de Deus. Solução para nós é sempre negar a nós mesmos. Nós temos que buscar agradar ao seu próximo aqui, ao nosso próximo, para o bem dele, para edificá-lo, Paulo diz. E não fazer as coisas para satisfazer a nós mesmos e aquilo que nós achamos melhor. Eu tenho consciência do que eu já disse, que depois de quase 2000 anos depois que Paulo escreveu isso aqui, essas palavras aqui no mundo de hoje parecem palavrão, né? Eu sei que é tão longe daquilo que você vive, daquilo que nós vivemos. Paulo está aqui xingando as pessoas, porque isso aqui é um completo absurdo, né? Pensar nos modos de hoje, como assim ficar suportando esse povo fraco aí que está preocupado? Eu tenho que me preocupar em melhorar a vida deles ainda? Como assim? Como assim fazer as coisas pensando nos outros? Como assim? Está louco? Porque para o mundo de hoje é loucura, sim ou não? Como assim fazer as coisas, ajudar, e ainda mais desse sujeito aí, essa sujeita que não merece nada? Como assim eu não devo fazer nada para agradar a mim mesmo? Tá louco? Que absurdo é esse? Sabe que absurdo é esse? É absurdo de um povo que não é mais governado pela carne, mas é governado pelo Espírito de Deus, porque renunciou a si mesmo e hoje é governado pelo Senhor. Esse é o absurdo. É por isso que ser crente não é mole. Esse caminho para fora de nós mesmos, isso é muito importante, você não entende como isso é fundamental. Algo que nós temos que entender sobre ser cristão, sobre ser cristã. Em Jesus Cristo, e só em Jesus Cristo existe salvação para esse mundo. Por quê? Porque em Jesus Cristo está o que nós temos que fazer o que Ele fez. E o que foi que Ele fez? Presta atenção aqui, ele passou por um profundo processo de esvaziamento de si mesmo. Então, a única solução que tem para esse mundo, não tem outro jeito, é passar por isso aqui. É uma completa entrega amorosa em favor dos outros. Só tem um jeito para salvar as pessoas e todo mundo desse mundo. É a pessoa sair de dentro dela mesma e se ofertar a alguém. Esse é o único caminho que salva. Porque o caminho do mundo de hoje é o contrário. Entra para aí, valoriza você, você merece, você é lindo, você é maravilhosa, você está tão sexy hoje, nossa, você merece ser milionário, você é tão fofo, nossa, seu cabelo está incrível, só pense em você mesmo. Aqui está o caminho do inferno, aqui está o caminho da depressão, aqui está o caminho do buraco.
Em Jesus Cristo você aprende que salvação existe em sair daqui e doar a sua vida pelo outro. É a única coisa que salva esse mundo, nós temos que entender. Por isso só Jesus Cristo salva, ninguém mais salva, só Ele salva, porque só existe salvação quando nós saímos de nós mesmos e começamos a pensar nos outros um pouco, e é o que Paulo está dizendo aqui. Entende isso? É fundamental. Por isso ele vai dizer, cada um deve agradar o seu próximo para o bem dele, para edificar a ele. Por quê? Porque foi o que Cristo fez por nós. Ou não? Ou você acha que ele morreu na cruz para agradar a ele mesmo? Ele estava agradando a quem? Ele estava salvando a quem? A mim, esse miserável que aqui está. E esse é o princípio de salvação. Porque ele vai dizer, pois também Cristo não agradou a si mesmo, mas renunciou a tudo por amor. Porque nos ama. E aqui está o caminho que interessa para o Senhor, para o povo de Deus, em nome de Jesus. Amém? Está tarde, eu vou parar aqui. Ia ler mais um pouco, mas vamos parar, tá bom? Então eu quero que você tome posse disso, porque assim, nós temos um projeto na palavra de Deus, que é um projeto de renúncia, e aqui o momento do capítulo 14 para Paulo, é um momento em que as pessoas estavam olhando, julgando o que o outro come, o que o outro bebe, o que o outro veste, onde é que ele mora, como é que ele, sei lá, a gente está julgando, e Paulo vai dizer assim, escuta, não é isso que resolve, o que resolve é a gente buscar a justiça do reino de Deus, a paz, a presença do Espírito de Deus, a liberdade, a fé que existe no Senhor, quer dizer, não tem coisas que são mais importantes, então nós não somos ninguém para julgar os outros, quer dizer, esse momento da igreja tão fundamental, parece incrível, mas continua nos assolando até hoje, sim ou não? Né? Vai em uma dessas igrejas qualquer para você ver o zoião em cima, nossa, vermelho esse seu batom, né? Não é assim? Mas deixa o capeta para lá, vai para lá, Satanás. Eu sou o povo de Deus, eu não julgo. Eu não tô, deixa a irmã, o problema é dela. Eu só tenho que amá-la. Eu tenho que ajudá-la na edificação. Eu não posso ser uma pedra de tropeço para ela. Pelo contrário, eu tenho que amar, porque assim ela vai entender que Deus ama. E se ela tiver que mudar, ela que mude diante do Senhor, e não sou eu. Eu sou só um testemunho do amor de Deus na vida dela, em nome de Jesus. Amém? Atitude que o Senhor espera de nós, atitude difícil, quando a gente vê já falou, não, mas o Senhor espera que nós leamos a palavra de Deus e possamos crescer na fé, crescer diante do Senhor, porque isso agrada ao Senhor, é da vontade de Deus para mim e para a sua vida. E se você recebe, pode aplaudir, porque Ele é bom, em nome de Jesus. Aleluia! E fica de pé aí, glória a Deus.